Renda ativa, renda passiva, ativos, passivos, investimento ativo, investimento passivo, essa saladinha aí de palavras, né, de letras que a gente está estudando, né? A gente falou ontem sobre renda ativa e renda passiva. Hoje a gente vai falar da diferença entre ativos e passivos. Mais um tema aí do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimento, seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, que são as nossas raízes, que são os aportes ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Edgar Mazonas Filho, cofundador da Simples. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do Plano 5. A gente não pode esquecer que também, essa semana, a gente está fazendo o aquecimento da Rota dos Bilionários. A Rota dos Bilionários a gente vai fazer semana que vem. Lá a gente vai ensinar 3 estratégias, nas 3 rotas usadas por bilionários, como Ray Dalio e Jim Simons. Essas rotas bilionárias a gente vai ensinar lá exatamente para te ajudar a chegar no seu patrimônio da liberdade financeira. Mas enfim, vamos falar hoje sobre o vídeo de hoje, que é exatamente sobre ativos e passivos. Assunto de altíssima importância para qualquer investidor. Então vamos lá. Então, pessoal, ontem a gente falou sobre a diferença entre renda ativa e renda passiva, né? A gente sempre foca na questão da renda ativa, porque é com ela que você vai conseguir construir exatamente os ativos, né? Você vai comprar os ativos que a gente vai falar hoje, né? Entender a diferença entre ativo e passivo. Então, esse ponto é importante para qualquer investidor. Seja o aspirante, principalmente, né? O aspirante investidor, o aprendiz investidor, o aprendiz de investidor, e até mesmo o estrategista, né? Aquele que já está ali investindo, mas que de repente quer uma estratégia mais nova aí de investimentos, principalmente naquela que ganhe tempo. Inclusive é isso que a gente vai ver semana que vem lá na Rota dos Bilionários. Mas enfim, pessoal, hoje a gente vai tratar de 2 palavrinhas aí que a gente está trabalhando, que são os ativos e passivos. São 2 palavrinhas que você precisa entender. Para isso eu vou ilustrar aqui exatamente a minha referência. Qual é a minha referência aqui para você entender isso aqui, ativos e passivos? É o Robert Kiyosaki, né? Caso você não conheça, o Robert Kiyosaki, ele é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? Então é um livro que você precisa ler também, se você ainda não leu. Seja aí você investidor aprendiz, seja você investidor aspirante, investidor, principalmente o aspirante, né? Seja você investidor estrategista. Então vamos lá entender exatamente essa questão aqui. Então, pessoal, lá no Kiyosaki, ele coloca como referência esses quadros, né? Esse quadro aqui, ele vai ajudar você a entender exatamente o que a gente chama, eu chamei, né? Eu gosto de chamar isso aqui do fluxo da riqueza. Esse fluxo da riqueza aqui é um ponto importante, tá? Você entender exatamente o ponto que vai fazer a diferença entre você ficar rico, classe média e pobre, tá? Lembrando, pessoal, que eu estou usando o termo pobre, né? Eu mesmo já fui lá, pobre mesmo, que não tinha muitas vezes nem dinheiro para pagar ali as contas básicas, como desde a parte de transporte, né? Eu andava a pé, né? Quando eu era criança, né? Quando eu era adolescente, mesmo aqui depois, quando eu fui fazer faculdade, também vivi extrema dificuldade, tá? Inclusive de alimentação. Mas enfim, nunca passei fome, mas sempre foi aquilo bem escasso, né? Mas eu sei o que eu estou falando, então eu posso dizer que eu tenho o direito de usar o termo pobre, né? Mas a condição de pobreza, né, ela pode ser vencida das 2 formas, né, que eu sempre falo. Através da educação, minha filosofia, né? Antigamente eu só enxergava essa, né, a educação como forma, a educação formal que eu falo, né, você fazer uma faculdade, mestrado, doutorado, que é mais ou menos a linha que eu fiz, né, e a educação não formal, que ela é utilizada exatamente para você empreender, tá? Então você tem esses 2 caminhos aí, ou pela educação formal ou pela educação não formal para empreender. São esses 2 caminhos para você sair da pobreza. Se você ainda acha que está ali na pobreza, né, com renda familiar muito abaixo daquilo que você gostaria, então você tem esses 2 caminhos possíveis. Não existe a possibilidade de você ganhar dinheiro fácil com investimentos, ou seja, você transformar de repente R$1.000 que você ganhou lá da sua rescisão de trabalho, por exemplo, se você ganhar um salário mínimo, e aí você pega esses R$1.000 de repente transformar 1 milhão em um ano. Tem gente que promete isso. Eu peguei uma planilha ontem em que o cidadão estava prometendo exatamente essa situação, né, de transformar R$1.000 em 1 milhão de reais em um ano. Isso eu garanto é mentira, 100% mentira, tá? Não é possível com tanta simplicidade como o pessoal desenha aí. Isso é ilusão. O que você deveria focar é na sua renda ativa, como conseguir uma renda ativa melhor, como aumentar a renda ativa, isso aí que é importante. Mas enfim, vamos voltar aqui à nossa história dos nossos ativos e passivos. Então a primeira caixinha ali que a gente tem é a renda e despesas. Logo embaixo eu coloquei exatamente o que seria o ativo e o passivo. Ativo a gente pode caracterizar principalmente, né, eu vou estar falando aqui em ativos geradores de renda ou não. O que seria gerador de renda? É aquilo que vai gerar um rendimento, um dividendo ao longo de um tempo. E no caso, ativos não geradores de renda seria, por exemplo, você comprar Bitcoin. Bitcoin ele não gera renda passiva, né? Ontem a gente falou sobre renda passiva, então Bitcoin, ouro, prata, o próprio dólar, isso ele não gera renda passiva, ele pode gerar ganho capital, ou seja, você compra em um preço mais baixo e vende em um preço mais alto, você ganha a diferença que é ganho capital. Eu falei isso ontem, se você ainda não viu o vídeo ontem, dá uma olhadinha que você vai entender. Mas enfim, então deu para entender, né? A diferença aí no caso, ativos geradores de renda e ativos não geradores de renda, tá?
E passivos. Passivos, um sinônimo simples de passivos seria dívidas. Quando você tem uma dívida, você tem um passivo, né? Um exemplo muito clássico é o passivo trabalhista, que muitas empresas têm, né? Que significa o seguinte, né? Quando a empresa vai falir, ou quando ela está falindo, quando ela está com dificuldade, né? Ela tem aquele passivo trabalhista, ou seja, aquela dívida com os trabalhadores dela, né? Então isso aí é o que a gente chama de passivo. Mas aí a classe média também tem passivos. Eu falo classe média porque dificilmente a classe mais pobre tem passivo. Nem isso a classe pobre tem, que seriam esses passivos, essas dívidas. Por um lado é bom, né? Não tem essa dor de cabeça. Então o resumo seria dessa história, né? Basicamente, resumindo aí, no caso passivos, a financiamentos, empréstimos, para bancar coisas que vão gerar uma despesa extra, né? Ou seja, vai tender a tirar dinheiro do seu bolso. Por exemplo, carros. Eu gosto muito de carro. Hoje eu não tenho carro, mas eu já comprei muitos carros e eu sei o quanto aquilo ali tira dinheiro do bolso. E se você tem carro, você também deve saber. Principalmente agora com a gasolina aí com um preço absurdo. Mas enfim, eu vou mostrar aqui o diagrama para cada uma dessas classes, né, que eu falei, né? A primeira é a situação das pessoas mais pobres. O que acontece nas pessoas mais pobres? Como eu falei, ela tem um emprego, né? Aquilo gera um salário, que é exatamente a renda, e aquela renda gera aí, no caso, ela é utilizada para bancar as despesas. O que são essas despesas? Alimentação, as contas de energia elétrica, né? Contas de água, a parte do vestuário também, né? Roupas em geral. Isso é basicamente o que as pessoas mais pobres compram, né? Elas não compram passivos. O que significa quando eu falo que elas não compram passivos? Ou seja, elas não se endividam, pelo menos a maioria, né? Não tem uma dívida alta, por exemplo, para comprar uma casa, né? Para você comprar uma casa, você tem que ter uma rendazinha maior. Tem aquela questão do Minha Casa Minha Vida, que acaba endividando ali, criando uma dívida alta para as pessoas mais pobres, porque a parcela ali é mais baixa, tá? Então existe essa possibilidade das pessoas mais pobres entrarem ali na coluna dos passivos. Mas geralmente não tem. É dinheiro que entra, dinheiro que sai para bancar as despesas. Simples assim. A outra situação é exatamente da classe média. A classe média eu vou colocar duas possibilidades, tá? Emprego, ou seja, a pessoa tem algum emprego, mesmo que seja um emprego que pague aí um salário bem alto, né? Seja do público, seja do privado, vamos colocar aí. Juiz, vou ganhar uns 30 mil reais ou mais. Esses 30 mil reais é salário. E salário, geralmente, que é utilizado para você comprar passivos. Esses passivos aí, no caso, que a classe média compra, são os financiamentos, principalmente de casas, apartamentos, carros, né? Passagens aéreas, viagens internacionais, as férias, né, internacionais. Tudo isso aí vai se transformar em uma conta que não termina, né? Então, essa coluna aqui de passivos vão gerar contas que vão gerar despesas aqui, além do básico, obviamente, da parte de alimentação, e contas como a parte de imposto de renda e taxas extras aqui da classe média, tá? Então aí sempre dinheiro saindo dessa forma. Então compra passivo e as despesas saindo, aí o dinheiro saindo. Uma outra possibilidade que eu coloquei aqui, além dessa renda como empregado, ela pode ter, a classe média, uma renda como profissional autônomo, por exemplo, dentistas, advogados, engenheiros autônomos, contadores, muitas profissões que elas têm essa característica também de ser um empresário autônomo, ou seja, ela tem um pequeno negócio que vive basicamente do prolabore do negócio. Então seria essa possibilidade também para a classe média. E aí a gente está falando, inclusive, de uma possibilidade de ter uma renda aí meio que alta, tá? Sei lá, acima de 20 mil reais. Você pode estar ali ainda nessa corrida que a gente chama aí, que é o saque chama a corrida dos ratos, né? Ou seja, está sempre comprando mais passivos, né, comprando mais dívida, e essa dívida geram contas, geram despesas aí que não terminam, mesmo que você tenha uma renda alta. Então esse é o problema da classe média. E aí eu vou mostrar que inclusive a própria classe média, até mesmo a classe mais pobre, pode sair dessa corrida dos ratos. Hoje o acesso à compra de ativos está muito facilitada, tá? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ou seja, você pode comprar ativos para gerar uma renda passiva em dólar e em real. Um crescimento capital, um ganho capital tanto em real como em dólar. Então eu vou mostrar para vocês como seria o diagrama aqui dos ricos. Então dos ricos eu coloquei lá a possibilidade de salário, a pessoa também sendo autônoma, ou seja, tem um negócio próprio, né? Ou ela pode ter uma empresa maior, uma microempresa, ou até uma empresa de médio porte ou grande porte. Podem ser qualquer uma dessas possibilidades. A diferença que além dessa renda ativa, que eu coloquei ali o RA, né, renda ativa, a pessoa vai ter também a renda passiva. Essa renda passiva, ela vem de onde? Com essa renda ativa que eu falei ontem, né, eu expliquei essa questão. Com essa renda ativa, a pessoa pode comprar aqui, encher a coluna de ativos, onde a pessoa compra ali ações, tudo isso a gente vai ver lá na nossa semana a Rota dos Bilionários. A gente compra ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, ETFs, criptomoedas, dólar, tudo ali entra ali nessa coluna, ouro, né, também entra ali nessa coluna de ativos. Como eu falei anteriormente, na coluna de ativos a gente pode ter ativos geradores de renda e ativos não geradores de renda. No caso, ouro, criptomoeda seriam ativos não geradores de renda. Mas aqueles que geram renda, e mesmo esses que não geram renda, mas que você pode liquidar para transformar aquilo em dinheiro, então isso aqui é que vai bancar as despesas, né? Então a possibilidade aqui com a coluna de ativos é que
essa renda passiva que entra aqui, ó, de novo ali na parte de rendas, né, pode ser utilizada para bancar as despesas, tá? Então fica nesse ciclo ali, naquele fluxo da riqueza que eu chamo, né? Esse fluxo aí que é gerado através da compra de ativos e o resultado de rendimento passivo, da renda passiva e também do ganho capital. Quando eu falei ontem, né, eu falei renda passiva e o ganho capital quase que sinônimos, como seria exatamente a forma de ganhar dinheiro sem trabalhar. Basicamente seria essa história. Não esqueça que aqui eu coloquei ainda a renda ativa, tá? Pode chegar em um determinado momento que essa pessoa aqui, ela chegou na liberdade financeira, ou seja, ela tira isso aqui, né? Ah, não quero mais trabalhar, tá? Não quero mais um salário, mesmo sendo autônomo. Então ela já tem uma renda ativa aqui suficiente para bancar a vida dela. Vamos supor que ela tem uma vida aí de 20 mil reais, tá? 20 mil reais. Então, a renda passiva aqui gerada pelos ativos é suficiente para bancar as despesas. Então, eu posso cortar ali aquela parte dos salários, tá? Seria uma possibilidade que é exatamente a liberdade. Além da liberdade, né? O que a gente enxerga, né? A gente tem que entender essa questão. Se você estiver falando a seguinte história, né? Você está aqui no ponto, você não está livre. Ou seja, você não tem dinheiro suficiente para bancar essas despesas. Está aqui nesse ponto. Por exemplo, o que a gente vai fazer na rota dos bilionários, né? A gente vai ensinar exatamente a você caminhar aqui rumo à liberdade, em que você vai estar livre. O que é livre financeiramente? Basicamente é você ter uma renda passiva gerada através dos ativos que banque a sua qualidade de vida, que banque a sua vida, né? Por exemplo, eu coloquei aqui 20 mil reais, podendo ser 20 mil dólares, não tem problema. Se você ainda vai continuar gerando renda ativa, né, além da renda passiva, ou seja, trabalhando ainda mais, tendo uma empresa, gerando mais renda ativa, você pode comprar cada vez mais ativos e isso vai te levar para um outro caminho. Esse outro caminho é que você não está simplesmente livre, você pode estar rico, tá? Ou rica, não importa. Rico ou rica. Então, esse caminho aqui, ó, é exatamente entre estar livre e estar rico. Lembrando, para isso acontecer, na maioria das vezes, você não vai poder cortar essa parte aqui do salário, a parte de empresa, a parte de ser autônomo, porque ainda vai continuar gerando a renda ativa para comprar cada vez mais ativos. Então, por exemplo, se você tem 20 mil de renda passiva e o seu padrão de vida, na verdade, é 20 mil, mas como você continua com a renda ativa, de repente isso aqui pode virar 100 mil. E claro, se você aumentar o seu padrão de vida para 100 mil, você ainda não vai estar livre. Mas, por exemplo, se você mantiver o seu padrão de vida em 20 mil, então você está rico, porque se você vive com 20 mil e recebe em renda passiva 100 mil, então você vai ter uma renda passiva além daquilo que você precisa. Ou seja, você vai tecnicamente estar rico, certo, pessoal? Então essa é a ideia para você entender a diferença entre ativos e passivos. Então espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aqui, não esqueça de compartilhar com seus amigos, principalmente aqueles que querem criar um patrimônio para a liberdade financeira, geralmente patrimônio milionário aí, para garantir exatamente essa renda passiva vinda lá dos ativos, tá? Não esqueça também que esse conteúdo de hoje está servindo como aquecimento para a nossa semana da Rota dos Bilionários, que a gente vai começar segunda-feira. Então não esqueça de comparecer, compartilha com seus amigos também que querem chegar, querem conhecer a Rota dos Bilionários. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar notificações. Vejo você amanhã.